o pêndulo. Suspensas pelos pulsos, as vítimas ficam penduradas, muitas vezes até os braços deslocarem dos ombros. Finalmente, segundo Kramer, 2 mulheres confessam atos de feitiçaria demoníaca, provocando tempestades mortais. Ele ordena que as mulheres sejam queimadas vivas. Para Kramer, Ravensburg é um grande sucesso. Dois anos depois, em sua obra-prima, ele retrata o julgamento como somente ele pode fazer. Um relato detalhado do próprio executor. Na cidade de Ravensburg, 2 mulheres foram carbonizadas. Elas sofreram muitos ferimentos nas mãos do demônio. No entanto, Kramer acredita que suas credenciais não bastam para vender o livro. Para convencer os leitores, ele precisa de um coautor ilustre. O que acontece a seguir é uma das maiores polêmicas que envolvem o Martelo das Bruxas. Praticamente todas as edições do livro dão o crédito a 2 homens, Kramer e um professor da conceituada Universidade de Colônia, Jakob Sprenger. Jakob Sprenger foi um dos líderes dos monges dominicanos na Alemanha. Alguns peritos acreditam que Sprenger não fez nada além de escrever o prefácio do livro. Outros que o distinto acadêmico atuou como consultor literário. Há também quem acredite que Sprenger não teve qualquer envolvimento com o livro, que Kramer apenas se aproveitou do nome ilustre. A verdade é que Sprenger era muito mais conhecido e foi por isso que Kramer pôs seu nome no livro. Com uma coisa todos os estudiosos concordam. Kramer foi o autor principal do livro. O martelo, inflamado com paixão, repleto de linguagem sensacional, é pessoal. Novembro de 2009. Em seu escritório na Universidade de St. Andrews, na Escócia, o historiador e investigador do Malleus, Peter Maxwell Stewart, procura no texto sinais inconfundíveis da autoria de Kramer. Quando observamos o latim que ele usa, algumas palavras se destacam por serem extremamente emocionais. Ele poderia ter escolhido outras palavras, mas escolheu essas. A palavra spurcícias é muito vívida e particularmente nauseante. Significa sujeira, repugnância. Philocaptionem é uma palavra extremamente incomum. Significa perseguir amantes. Segundo ele, é o que as bruxas levam os homens a fazer. É esse tipo de linguagem que salta das páginas de quando em quando e ilustra a atitude pessoal de Kramer. 1486. No fim do ano, o Martelo das Bruxas está completo. É um manual de referência que vai além de qualquer outro livro anterior, explicando os perigos da bruxaria. Um dos problemas fundamentais da bruxaria é que não parece fazer muito sentido. A ideia de que há uma conspiração diabólica e que Deus permite a Satã dar poderes sobrenaturais a essas mulheres não parece muito plausível. O Malleus explica exatamente como isso é feito. Por que Deus faz isso e mostra as evidências que provam a existência das bruxas. Para defender o que afirma, o livro é organizado em 3 partes. Parte 1. Um argumento filosófico provando a existência das bruxas. Parte 2. Um guia para o clero. Como reconhecer a bruxaria em sua própria comunidade. E parte 3, a mais infame de todas. Um manual jurídico, um guia prático para acusar, processar e condenar a bruxa à morte. Após terminar o livro,
Kramer não tinha como saber o sucesso que sua Bíblia do Caçador de Bruxas faria. Por enquanto, ele ajudaria a condenar bruxas à morte, dezenas de milhares delas. Para compreender o impacto causado pelo livro, estudiosos examinam a forma como o mundo via as bruxas antes e depois do Martelo das Bruxas de Heinrich Kramer. Relatos isolados de caça às bruxas remontam à Idade das Trevas. A primeira perseguição generalizada a elas ocorreu em meados do século XIV, um século antes do martelo. Com a popularização, a perseguição às bruxas mudou. O que começou com uma tentativa de acabar com a feitiçaria pagã, a invocação do clima, o curandeirismo e o pragmatismo, transformou-se em um perigoso ódio. As bruxas deixaram de ser pagãs e se tornaram heréticas satânicas. Quando o Malleus Maleficarum foi publicado em 1486, ainda se debatia exatamente como as bruxas conseguiam seus poderes demoníacos. Até a publicação do Malleus, as pessoas discordavam com veemência, até mesmo aqueles que acreditavam em bruxas. O martelo dá as respostas. À pergunta de como Satã corrompe os humanos, a resposta do livro é assustadora. Ele os torna seus cúmplices, e as mulheres desvirtuadas são as mais prováveis cúmplices. A luxúria carnal é insaciável nelas, e por esse motivo, elas brincam com demônios. Kramer fornece provas sistemáticas de que essas cúmplices são quase sempre mulheres. O título do Malleus Maleficarum identifica as bruxas como mulheres. O próprio Kramer se refere a elas como bruxas, não de forma genérica, e nem mesmo como bruxos. À pergunta por que bruxas devem ser temidas e exterminadas, sua resposta é ainda mais assustadora. Bruxas são um sinal do Apocalipse. Antes do dia do julgamento, todas serão igualmente lançadas ao inferno. Kramer associa esse mal, essa adoração ao diabo, a um medo apocalíptico do fim dos dias. Deus está tão zangado com a heresia da bruxaria que, em primeiro lugar, permite que Satã ajude as bruxas a fazerem coisas terríveis. E, segundo, ele vai dar um fim ao mundo, não um dia qualquer, mas antes do que se imagina. Região do Tirol, dezembro de 1486. Oferecendo novas respostas a antigos temores e superstições, a obra-prima de Kramer está quase pronta para ser publicada. Mas, para garantir o sucesso do livro, falta um último documento, uma análise crítica chamada de aprovação. Da mesma forma que ocorre com o endosso de uma celebridade moderna, sem a aprovação, o trabalho estaria condenado ao fracasso. Não era certo que tudo o que ele alega no texto estaria de acordo com a ortodoxia católica. Sua afirmação de que a bruxaria era a maior das heresias soava estranho. Por isso, imagino que ele estivesse preocupado que pudesse haver alguma dúvida quanto às suas alegações, e assim ele queria algum endosso acadêmico. Heinrich Kramer quer a aprovação de uma das mais importantes escolas religiosas da época, a Universidade de Colônia. De forma conveniente, o coautor Jakob Sprenger é um dos professores mais respeitados de Colônia. Os estudiosos do Malleus divergem quanto ao que ocorre em seguida. Alguns afirmam que Sprenger e Kramer tentaram obter o endosso da universidade.
A autoridade de Sprenger dá credibilidade ao livro e diversos acadêmicos assinam a aprovação. Outros dizem que Kramer vai sozinho. Impaciente, autoritário, ele não consegue o que quer. Ele, porém, falsifica as assinaturas e mais tarde as publica. Mas Kramer seria capaz de uma mentira tão descarada? Séculos depois, duas equipes de investigadores do Malleus trabalham em conjunto, examinando cuidadosamente a aprovação. Berlim, a poucas horas de carro da Universidade de Colônia. No Museu Histórico Alemão, os doutores Dillinger e Schneider procuram sinais de falsificação. Enquanto isso, em Washington, os historiadores Hans Brödel e Christopher Mackey pretendem inspecionar a aprovação em uma das únicas primeiras edições do martelo existentes nos Estados Unidos. Guardada na Biblioteca do Congresso sob rígida segurança, esta edição foi reencadernada séculos depois, mas no interior está intacta e data de 1487. A aprovação contém duas partes. A primeira é uma avaliação específica do livro, assinada por 4 acadêmicos de Colônia com o testemunho de um notário. A segunda parte é meramente uma aprovação superficial da caça às bruxas em geral, assinada por 8 acadêmicos. E no caso destas assinaturas, o notário estava ausente. O notário responsável admite que não estava presente para testemunhar o segundo grupo de assinaturas. E isso é estranho. Esse é o trabalho dele. E outra evidência põe em dúvida a validade das assinaturas. Os autores de pelo menos 2 assinaturas mais tarde alegaram que não tinham assinado. E isso, claro, indica que isso é, em parte, uma falsificação. Mas mesmo que as assinaturas sejam autênticas, talvez elas não sejam o que parecem ser. Um dos homens, Andreas, admite que endossou o livro apenas após folheá-lo. Ele diz que não leu o documento com atenção e acho que o mesmo aconteceu com vários dos outros. No geral, a implicação é alarmante. O único acadêmico religioso que afirma ter lido o livro atentamente é um professor da Universidade de Colônia, e ele o considera perturbador. Ele afirma que esse não é um livro que todos devem ler. É um livro para especialistas. Assim ele considera o livro, digamos, problemático. Talvez até perigoso. A aprovação é incluída em praticamente todos os exemplares do Malleus Maleficarum. Para quem lê o livro, não há motivos para duvidar de um endosso tão poderoso. A aprovação ajuda a tornar o Martelo das Bruxas um fenômeno. Em maio de 1487, com a aprovação completa, o Malleus está pronto para o público. Impresso pela primeira vez na cidade de Speyer, na Alemanha, a Bíblia do Caçador de Bruxas está pronta para ser lançada. Voltaremos a seguir com o melhor de 2010. O melhor de 2010 no Nat Geo. Um dos livros sobre bruxaria mais famosos da história poderia ter caído na obscuridade. Mas o Martelo das Bruxas coincidiu com uma invenção que mudou o mundo. Kramer era influente, em parte, não só porque era sistemático, mas também porque ele sabia explorar a tecnologia da impressão. Após a criação da prensa de Gutenberg em 1454, os escritores puderam disseminar amplamente o conhecimento. Pela primeira vez na história, qualquer um com recursos